E aí, Leandro, eu vou dizer para vocês qual é a diferença do contador especialista para o não especialista. E sem criticar colegas, é nada que eu não estou aqui para isso, não. Quando você é MEI e o governo fala assim, você não precisa ter um contador, o que ele está dizendo para você? Você não precisa ter registro fiscal, você não precisa ter controle de produto, você não precisa ter balanço, você não precisa ter decore, você não precisa ter uma EFD. Aí o pessoal pode perguntar, nossa, mas o que é esse monte de coisa? É por isso que precisa de um contador. É por isso que o contador estudou 5 anos e continua estudando. É igual médico, né? Tem que estudar. Eu sou meio libertário, né? Eu sou meio assim, que eu acho que o Estado não precisava existir. Mas, como isso não existe, tá? Essa minha opção aí é muito difícil de acontecer. Se for fazer, faça direito. E se não for fazer, não faça, então, que é melhor. Não faz meia boca, porque daí o negócio é complicado. Para arrumar é melhor do que não fazer, cara. Exatamente. Eu vou começar com a pergunta do Felipe Rocha aqui. Obrigado, Felipe. Vocês já criaram um método para quem planeja sair do CLT para o empreendedorismo? Tu já tem, Marcos, um método? A Graziele já tem? Quem tem? Já tem um método. Já tem? Sim. Quem responde essa? Tu ou a Grazi? A Grazi pode falar. Vamos botar ela aqui. Tanto eu quanto o Marco, nós dois temos métodos, né? A gente sempre conversa, nossos métodos são bem parecidos. E temos sim. E a primeira dica que a gente fala é planejamento. Por exemplo, se você ainda está na CLT, não chuta o balde e sai correndo, se estrutura primeiro. Entendeu? Faça um planejamento financeiro primeiro pessoal, que nem o Marco falou, entenda do que você... Não faça, falaram que isso dá dinheiro, vou empreender. Falaram quem? O quê? Do que se trata? Você entende como funciona? Então, é sempre isso, se informar. E é isso que a gente aplica no nosso método. Primeiro, a gente arruma a base. Porque você não consegue construir uma casa começando pelo telhado, não é verdade? Tem que começar ali, uma estrutura sólida, né, o alicerce bem feitinho. Então, sim, a gente já tem um método, né, para quem quer planejar sair do CLT para empreender. Porque assim também, Leandro, não existe um método. Quando você fala assim, vou fazer um método, beleza. Tem um método, fazer planejamento? Faz planejamento, faz isso. Mas eu tive um cliente que ele veio, né, me procurou, ele falou, não, quero... Quando nós começamos a conversar, ele mudou toda a ideia do que ele ia fazer. Por quê? Você começa a mostrar, conversar. Então, o Leandro que mandou a pergunta, obrigado, Leandro. O que eu indico para o Leandro? Antes de você pegar um método, fazer alguma coisa, eu quero fazer ABC, converse com alguém. Converse com um contador especialista, com um assessor. Não precisa ser comigo ou com a Grazi, mas converse com alguém que tenha essa estrutura, que possa falar com você, né? Que conheça de mercado, que conheça de um pouco de inteligência emocional, né? Porque, às vezes, Leandro, por incrível que pareça, a pessoa tá tão cansada do CLT, cansada, quer ir embora agora, e ele acaba quebrando a cara. Então, precisa, é o que a Grazi falou, arruma a casa primeiro, arruma a parte pessoal, arruma a parte espiritual, né? O sentimental, e aí vai. Porque, vou te falar, quando você começa a empreender, Leandro, o rapaz que mandou a pergunta foi o Leonardo. Eu não tô ouvindo. Felipe, quando você começa a empreender, a primeira coisa que a gente precisa aprender na vida é falar assim, não. É a primeira coisa que a gente vai aprender a falar. E isso é a pior coisa que existe para o empreendedor. Está te falando aqui uma pessoa que sentiu na pele isso, cara. Entendeu? Por isso que eu sempre indico que o método está escrito e tal. Se você quiser adquirir,
né? Depois manda no privado, a gente fornece para você, não tem problema nenhum. Mas, cara, todo método ele só vai ser bacana se você parar, estruturar na sua cabeça mesmo. Estrutura mentalmente primeiro, se estrutura mental para você poder ir para cima. Sabe por quê, Leandro? Porque existe uma outra coisa que é pior do que tudo na vida, cara. É a decepção de você dar errado. E isso daí, o método, nenhum método garante assim, você não vai dar errado. Nenhum método garante isso. E essa decepção, ela é pior de tudo. Então, por isso que eu hoje, nos meus 63 anos, eu gosto muito mais de conversar primeiro do que sair fazendo tudo, né? Eu acho melhor internalizar, pensar. E se você quiser, Felipe, estamos à disposição. Entre em contato que a gente vai conversar, bater um papo. E é 0800, tá, Felipe? Bate-papo é 0800, não é? É grátis. Tanto eu como a Grazi, né, Grazi? Sim. Primeiro, né, Marcos? Senão a pessoa vai ficar o dia todo mandando mensagem. Não. Não é gratuita. O alinhamento é gratuito para a gente poder entender. Isso, realmente. Aí depois a gente conversa sobre a estruturação. Leandro, eu particularmente estou aqui para os 5 pessoas que quiserem empreender, quiserem virar empreendedores e tal, eu disponibilizo depois com você, eles podem mandar para o canal, falando o que eu quero, tal, a gente entra em contato, vai disponibilizar uma consultoria de 30 minutinhos para cada um, tá tudo certo. Eu disponibilizo a minha, aí a Grazi depois, se houver necessidade financeira... Oi? Estamos juntos? Estamos juntos. 30 minutinhos com eles. Isso não estava combinado, peraí, gente, só um pouquinho. Ó, isso não estava combinado. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem público no X. No X vai mandar um direct lá, uma mensagem no meu privado lá, tá? Que eu respondo, tá? A gente tem público nos 2 canais no X, tá? A maior audiência está sendo lá no X agora. Tanto no live... Manda do açougueiro, tá? Manda do açougueiro, que daí eu passo para a Grazi e pro Marcos. E quem tiver no YouTube, deixa uma mensagem depois da live ali, e aí que eu converso com vocês no YouTube. E Facebook e Instagram... Leandro, desculpa te cortar, mas a gente só precisaria limitar, né? Sim, não, mas daí os primeiros 5 eu vou saber, entendeu? Isso, tá? perfeito, eu vou ver qual é os primeiros 5. E no Instagram, me manda um direct lá que eu vejo. E aí eu vou controlar, vocês vão ter que confiar em mim, não tem muito o que fazer. Opa, agora você é o cara. Você é o cara. Deixa aqui, ó, a Carla perguntou também, quais os maiores obstáculos para sair de CLT e empresa? Mais ou menos a gente já falou isso, né? A gente pode repetir rapidinho, que é a pessoa se preparar mentalmente, é o pior de todos, né? A parte financeira, o planejamento financeiro, porque ela vai ter que... não pode se preocupar durante aí 1 ano, dependendo do tipo de empreendimento, é até mais, por isso que tem que se conversar. Mas, normalmente, 1 ano, a pessoa se planeja 1 ano com as situações pessoais dela, né? E depois conhecer o produto, conhecer o negócio e conhecer um pouco de gestão. Show de bola. Ó, o Anon mandou aqui. Salve, Mano Açougueiro, participantes e todos, galera, ouvindo vocês aqui no trampo. O Anon teve aqui no canal, tá? Ele trabalha consertando minerador de aquelas máquinas que fazem mineração de Bitcoin. Tá? E nós tivemos, quem não viu, assista. Ele foi do Brasil até os Estados Unidos de bicicleta, tá? Chegou lá, não conseguiu entrar, veio de volta e aí arrumou um emprego e foi para o Paraguai. Muito, muito legal a história dele aqui. Tem uma live muito interessante dele aqui. Outra aqui, ó. Vamos para a Grazi, ó. Grazi, você atende só mulheres ou homens também? E como faz para entrar em contato?
Atendo homens e mulheres, e só entrar aqui no meu Instagram, ó, graziele.finanças, me chama lá, fala que veio aqui do Live Tip, que a gente conversa. Eu falo que eu sou mais focada em mulheres, que nem eu expliquei, né? Porque as mulheres, elas me procuram mais. Hoje, na minha carteira de clientes, 90% são mulheres, e os outros 10% é casal. É o marido e a mulher, então. Não é a mulher, porque daí é a mulher que manda, Grazi. Exato, é a mulher que manda, daí não tem. O marido foi porque a mulher, né? Por livre e espontânea pressão. Por exemplo, eu atendo, e assim, eu não atendo somente Brasil, tá, gente? Eu atendo fora do Brasil também. E essa semana eu estava fazendo uma das consultorias com o meu cliente lá da Austrália, e aí ele chegou para mim e falou: Grazi, eu vim para você porque eu só queria uma carteira de investimentos, mais nada. Porque quando a gente fez uma reunião de alinhamento, ele falou: não, eu só quero a carteira de investimento, mais nada. Mas depois que eu comecei a conversar com você, te seguir, agora eu estou economizando na alimentação, eu estou comendo mais em casa, qualquer coisa eu quero, eu falo assim: não, isso aqui me custa uma Itaúsa ou... E aí não é recomendação de investimento, foi só um exemplo, viu, gente? Isso é uma pergunta interessante. Eu vou te fazer agora. Quem está fora do país? Quem está fora do país precisa, por algum motivo, abrir uma empresa aqui no Brasil. Consegue? Entrando em contato com vocês, através de procuração, essas coisas assim, consegue abrir uma empresa tranquilamente? Sim. É facinho. Sim. Não tem mistério. Só entrar em contato a gente tem que entender, por exemplo, se ele deu saída fiscal do país, ou se ele só foi embora e deixou tudo dele. Não, vamos supor que o cara comece a prestar um serviço aqui, não é um programador, sei lá, algo assim, entendeu? Tem algum serviço que ele está prestando para uma empresa aqui no Brasil, precisa ter uma MEI, entendeu? E só aceita o MEI, só que ele mora na Inglaterra, sei lá onde. E aí precisa abrir uma... Se ele for brasileiro, de boa. Se ele for estrangeiro, aí tem uma outra documentação, tem um outro processo um pouquinho mais burocrático, mas consegue também. Mas se ele for brasileiro, o que brasileiro não faz? E fala. Grazi. Marcos, MEI não tem a obrigação de emitir nota fiscal, porque pessoa física não... Peraí, só um pouquinho. Vamos lá, de novo, desculpa. O tax Avader. Tax Avader. Mandou 500 sites, obrigado. Marcos, MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal para pessoa física, não? Só para CNPJ? Imposto é roubo ou sonegação é legítima defesa? Obrigado pela pergunta aí. Vamos lá, ó. A lei, ela não tem obrigação de emitir nota fiscal, ela não precisa emitir nota fiscal, tá? Agora, se você presta serviço para pessoa jurídica, você é obrigado a emitir nota fiscal. O que eu disse anteriormente foi que a MEI não é obrigada, perfeito. Porém, o nosso Código de Defesa do Consumidor diz que todo consumidor tem direito à nota fiscal, desde que ele peça. Então, o que eu digo é o seguinte: se você é comércio, tá? Imagina você como comércio está vendendo essas roçadeiras para... Oi? Uma blusinha, pode ser? Uma blusa, ou um vestido, ou então um terno. E aí a pessoa vai comprar lá. Eu quero falar, nota. Você até pode falar para ele assim: eu não sou obrigado a emitir nota. Tá certo. Só que é o seguinte: a lei do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, te dá o direito de ter a nota fiscal em seu nome. Então, o que eu sempre digo: fique preparado para que você pode ter alguém que quer a nota fiscal. Vou te dar um exemplo clássico. Você vai comprar, por exemplo, material de escola para o seu filho. Vamos supor que sua empresa reembolse. Você precisa dar nota. Você vai numa MEI. Se ela não te dá nota, como é que você vai fazer? Você precisa dar nota. Mesmo que ela não seja obrigada a emitir nota fiscal pelo fisco. Porém, para você transitar com o produto tal, a nota fiscal ela pode ser exigida por qualquer consumidor. Eu vou te falar o seguinte: imposto é roubo, sonegação, é que assim, né?
eu parto do seguinte princípio. Se você... eu acho que toda legislação, ela te dá alguma coisa a favor de você. Então, por exemplo, agora, Leandro, agora eu vou dar aquele briefzinho que eu ia falar no começo, lembra, de economia? Agora, vou aproveitar a pergunta do nosso colega aí, vou dizer o seguinte. Deixa eu só contextualizar. É que esse é um jargão dos bitcoinheiros, tá? Das pessoas do público bitcoinheiro. Então, imposto é roubo e sonegação é legítima defesa, entendeu? Não é nada contigo, não é nada... É um jargão do pessoal do Bitcoin. Não, tranquilo. O que eu quero dizer é que, assim, a legislação, ela existe, e por isso que quem vai empreender precisa ter uma pessoa que conhece. Por quê? Não é do Bitcoin, desculpa, os libertários, as pessoas mais libertárias, assim, que não gostam... É que tem uma grande parte do pessoal do Bitcoin também é meio libertário. Perfeito. Todo mundo. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, utilize a legislação a seu favor. Ou a falta dela. Ou a falta dela. Então, vou dar um exemplo rapidinho. Imagina uma empresa que faturou 60 mil uma MEI, 60 mil. Despesa 10 mil, registrou, 50 mil de lucro. O governo fala assim, ela sendo de serviço, o governo fala, o seu lucro vai ser presumido em 32%. Então, de 50% a 32%, 19 mil. 30.800, o governo fala para você assim, você vai tributar isso aqui. Aí você tributa 30.800. Se você lançar na sua pessoa física, o que vai acontecer? Você vai jogar no imposto de renda 30.800 para tributar. Ok? Porque precisa ser tributável. Se você contratar um contador e ele tem que fazer todo o trabalho, né, que é fazer registro, você ter uma conta, que nem a Grazi falou, separada, você seguir as orientações do contador, e ele, todo mês, entregar uma EFD, uma ECF, que não é obrigatório, mas aí é uma legítima defesa do imposto. Por quê? Porque ele deixa eu distribuir esses 30.800 aqui, uns 29 mil aqui, como lucro, como distribuição de lucro e resultado da sua MEI. E agora, Leandro, uma coisa interessante não sei se você sabe, o Brasil é um dos 4 únicos países no mundo que ainda não tributa distribuição de lucro. E aí você, em vez de tributar, pagar 20 e poucos % de imposto de 30 mil, você vai pagar nada, mas aí você precisa pagar o contador. Porque essas informações que eu passei que tem que entregar, só pode ser entregue através de um CRC. Que não é barato. Né? E aí você tem que ter o CRC porque você é responsável por tudo que você declarou. Tá bom? Isso aí, show de bola. Tem mais uma aqui, do Beto, 907. Os amigos bitcoinheiros gostam dessas perguntas polêmicas. Vamos lá. Empreender no Brasil é uma arte. Quais as medidas de elisão fiscal para pequenos empreendedores que vocês indicam? Valeu, Salgueiro. Tem alguma... Você sabe alguma coisa sobre isso? No Bitcoin tem um contador que o bordão dele é elisão fiscal, alguma coisa assim. Ele é bem legal. Ele é bitcoinheiro e ele só faz serviço para o pessoal do Bitcoin. Não, o Marco acabou de responder essa. É você conhecer a legislação, trabalhar com a letra da lei e também com a falta dela. Porque você consegue, sim, trabalhar na omissão da lei também. De forma legal, porque se a lei não é clara sobre algo, logo... E aí, só que você tem que ter um respaldo jurídico, né? Você tem que ter esse entendimento. Porque isso aqui mesmo que eu comentei agora, isso daqui é uma forma de você fazer isso. É uma elisão fiscal. Existe uma outra interessante que eu vou falar rapidinho aqui, que é o quê?
Existem muitas clínicas médicas, clínicas, pequenos hospitaizinhos médicos pelo Brasil afora aí, que as pessoas fazem pequenos procedimentos, né? Procedimentos que você não precisa ir para um hospital. Se a pessoa contratar um contador, uma pessoa especialista na área fiscal, ele vai analisar até a forma como você emite a nota fiscal. Porque dependendo como você emite a nota fiscal, você pode ser equiparado ao hospital. E a sua carga tributária, às vezes, de 80% naquele item que você colocou como procedimentos diversos ou como atendimento, ele cai drasticamente. Dá um exemplo aí, Marco, foi a Nestlé, lembra? Quando a Nestlé tirou o chocolate e virou biscoito, virou whey. O McDonald's que fez com o sorvete, né? Que é o maior aí, virou sobremesa. É isso, gente. É você trabalhar, né, com a lei a seu favor. Você saber usar a lei ao seu favor. E Leandro, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal, que é o seguinte. Falo, cara, pergunta não, eu vou dizer para o pessoal o meu conceito. Eu gostaria de poder pagar em qualquer serviço, R$1 milhão de imposto todo mês, cara. Todo mês. Eu não ia reclamar nem um pouco. Sabe por quê? Porque se você vai pagar R$1 milhão de imposto, cara, é sinal que o teu faturamento está bombando, cara. E aí você precisa ter da gestão, você precisa ter equilíbrio emocional, você precisa ter conhecimento para você lidar com isso. Então, eu concordo que a nossa carga tributária é muito grande. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem contato com pessoas fora, aí o pessoal fala que lá fora também não é brinquedo, não. Todo mundo tem sua cruz para carregar, viu, Leandro? Olha. E dependendo da esposa do presidente, o cartão é mais, ou é black ou não é black, entendeu? Deixa não fala da Janja, não fala da Janja que isso vai dar coisa. Essa aqui eu vou perguntar para Grazi. Grazi, eu não sei se tu sabe o que é o DPix. Tu já ouviu falar? Não, esse não, hein? Esse é a novidade. DPix é uma empresa que ela recebe em Pix e transforma em stablecoin, tá? De real. E daí, de real, ela já manda para uma outra criptomoeda que tu quiser lá, que tu escolhe, e daí depois já coisa. E aí eles estão perguntando aqui, se eu crio uma fatura de DPix para receber do meu cliente, ele paga em Pix normal, ele vai pagar no Pix do cliente dele, mas não vai nada para minha conta. E sim, eu recebi direto em stablecoin de real. Se tu precisaria pesquisar sobre isso, ou tu tem assim o que isso acontecer? Eu precisaria pesquisar para entender. Eu não sei se o Marco sabe, aí ele pode falar, mas eu não sei como funciona. Mas é assim, ó. O que é isso? Você não passa na conta, é igual Bitcoin. Como é que você vai declarar? Exatamente. Então, porque o cliente do cara pagou, mas aqui, vamos supor que eu tivesse recebido esse DPix, não passou nada para a minha conta. Isso já virou Ethereum, Ether, não sei como é que chama esses bagulhos, esses stablecoin, essas coisas, entendeu? Vira uma outra coisa e aí é só o cliente que pagou. Então, não tem muito que... o negócio que é grave. No imposto de renda, porque no imposto de renda, a única coisa que você pode colocar lá para poder deduzir é médico, escola. Então, se foi uma transação qualquer, não está registrado em nada. Eu não entendo, tem que pesquisar, mas eu não vejo como. É o que a Grazi falou, não tem legislação para isso. Exato. Está se usando da falta de legislação para usar o DPix. Trabalhando na ausência da legislação. Quer falar, Marcos? Aí, só completar, Grazi, o que acontece? Se eu não me engano, o DPix é um token. Tá? Isso. Ele é como se fosse um token. Esse token ele vai ter que ser registrado no nome de alguém. Você não vai ter, a não ser que seja um token feito pela internet que não tem dono, um exemplo. Não, a empresa acho que nem é aqui, ó. Então.
Se você... uma coisa é pacificado aqui já, pelo entendimento. Se não passar por nenhum lugar do Brasil, você não tem registro disso, né? Você não vai ter registro. Como era o Pix no comecinho, ninguém estava preocupado, não tinha regulamentação correta, tal, e até mesmo o próprio Bitcoin ou as moedas, ou as criptomoedas, né? Agora já começaram a rastrear. Esse inovador aí, eu acho que eu até gostei dessa ideia, vou pesquisar mais sobre isso, que eu achei muito interessante, né? Então, realmente, aqui, ó, se ele paga em Pix normal, mas não vai para a sua conta, não tem rastreabilidade, você não recebeu nada. E eu não sei ainda, sou sincero em falar, esse stablecoin, aonde fica, deve ficar na internet, alguma coisa assim que eu realmente não conheço profundamente esse produto. Eu conheço. Tá, e agora que, vamos lá, chama o contador libertário, acho que foi o contador libertário que mandou. O João, João, está assistindo aí, um abração. O João já veio aqui 2 vezes já, nós fizemos 2 lives juntos, eu e ele. Eu fui no canal dele e ele veio no meu. Ele mandou 500 sats. Diz para chamar tá dizendo para mim que chamar o João Habitante para ter um papo com vocês. Eu acho que eles aceitam, e eu já vou dizer, vai ser um papo muito legal, porque o João é uma pessoa finíssima. Eu encontrei com ele lá no encontro do professor Alexandre em São Paulo. É muito gente boa, e eu acho que todo mundo tem o que aprender com o João, porque ele lida muito com essas coisas de fora, ele entende do DPix, ele faz o serviço para o DPix. Que bom, ó, já temos um especialista nessa parte.